Olá! Nessa aula de microbiologia geral, vamos falar sobre noções básicas de virologia. Nós percebemos a importância do vírus quando nós visualizamos o histórico da repercussão de algumas doenças virais, né? Podemos citar, no século XX, uma grande pandemia, que foi a pandemia da gripe, causada pelo vírus influenza H1N1, lá em 1918. Depois, na década de 40 e 50, epidemia da poliomielite. Na sequência, nós podemos falar da erradicação da varíola, foi um ganho para a humanidade, uma doença que foi exterminada por causa da criação e da imunização das pessoas, né? Ou seja, com a criação da vacina, a varíola foi exterminada. Na década de 80, final da década de 80, surge aí novas infecções de um vírus que causou toda uma alteração na vida das pessoas, que é o vírus HIV, e nós, aqui no Brasil, sempre temos doenças que são reemergentes, como dengue, febre amarela, e atualmente, nos últimos anos, Zika vírus, chikungunya, né? E aí, e agora, 2020, a nova pandemia mundial pelo vírus SARS-CoV-2 relacionado com a doença Covid-19. Desde a palavra vírus não significa coisa boa. Vírus significa veneno. Em relação ao tamanho, são muito pequenos. As partículas virais, que são chamadas de vírions, são muito pequenas. Os maiores vírus, as maiores partículas virais, têm um tamanho de 300 nanômetros. Você vai lembrar que o milímetro, depois o micrômetro, nanômetro. Nanômetro é a milésima parte do micrômetro. Vírus são agentes infecciosos acelulares. Eles não são considerados células, porque eles não têm membrana plasmática, não têm citoplasma, não têm ribossomo, e em relação ao material genético, eles têm DNA ou RNA, nunca os dois juntos. São considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Então, a partícula viral fora do corpo, ela é inerte, ou seja, não provoca dano. Mas essa partícula viral, ela vai, de alguma maneira, invadir uma célula. No momento que essa partícula viral invade uma célula, ela domina essa célula. Essa célula para de fazer as suas proteínas e começa a fazer as proteínas do vírus. Então, ele se aproxima da vida, o vírus se aproxima da vida de um modo parasitário, quando ele vai, de alguma maneira, controlar uma célula, e essa célula vira uma fábrica de vírus, porque ela vai ser responsável pela síntese de réplicas virais. Vamos entender, então, a partícula viral. Existe um cerne, que seria a parte mais central, que é onde está o ácido nucleico, é onde está o material genético. Como eu já disse, é DNA ou RNA. Esse cerne é revestido por um invólucro proteico chamado capsídio. Cada unidade proteica desse capsídio chama capsômero. Então, a junção de capsômero é um capsídio. Então, a estrutura básica do vírus é essa. Ele tem um recheio, que é o material genético, e por fora um envoltório proteico, que é o capsídio, como se fosse uma armadura. Alguns vírus têm ainda externamente uma membrana lipoproteica chamada envelope. Membrana lipoproteica que ele roubou. Essa membrana lipoproteica é um pedacinho da membrana plasmática que ele roubou da célula que ele estava parasitando no momento que ele foi sair da célula, que a gente chama de brotamento. Então, no momento que ele foi brotar, ele rouba um pedacinho da membrana plasmática da célula e ele tem aí um outro envoltório, que é o envelope. Tem uma autora que falou uma coisa interessante sobre o vírus, que é: vírus é um pedaço de notícia ruim, notícia é informação, então é DNA ou RNA. Ruim, porque vírus
é só parasita, é embrulhado em proteína. No caso, a proteína é o capsídeo. Então, nós vamos ter dois tipos de vírus. Um vírus que não tem envelope, que só tem apenas o capsídeo e o cerne, que é o material genético, são chamados de vírus nus ou não envelopados. E nós vamos ter o vírus envelopado, que além de ter o capsídeo e o cerne, existe o envelope. Na superfície do envelope existem as famosas espículas virais, que são as glicoproteínas virais. Normalmente, essas espículas são responsáveis pela ligação do vírus envelopado às células que ele vai parasitar. Aqui nós temos dois vírus importantes, né? O HIV, aqui vocês estão vendo o capsídeo do HIV, ele é um vírus de RNA, ele tem 2 fragmentos de RNA, esse é o envelope. Nesse envelope dele, que lembra aí cogumelos, são as espículas virais, famosíssimas GP41 e GP120. Aqui nós temos o coronavírus, chamado pela mídia, foi chamado pela mídia na época de novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, e aqui você tem as espículas, né? Então ele é um vírus também de RNA, aqui o envelope, e aqui as espículas do coronavírus que estão na superfície. Nós vamos comentar sobre a classificação viral. A primeira classificação importante é em relação à simetria, ou seja, como que é o aspecto do capsídeo do vírus. A grande maioria vai ter aspecto de forma geométrica. Os vírus são muito bonitos quando eles são vistos no microscópio eletrônico, né? Então, a maioria deles tem uma forma geométrica, então a simetria é chamada de poliédrica. O poliedro, a figura geométrica mais comum é o icosaedro, que é o polígono de 20 lados. Então, muitas vezes, a simetria poliédrica também é chamada de icosaédrica. Tem um vírus que os capsômeros que vão formar... Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui nós temos que se o capsídeo... Então, lembre que simetria está relacionado com capsídeo. Se o capsídeo lembrar um polígono, a simetria é chamada de icosaédrica. Existe vírus que os capsômeros, vocês lembram que são as unidades proteicas que vão formar o capsídeo, eles seguem o desenho do material genético. Lembra que vamos imaginar o vírus de DNA, né? Então o DNA ele vai ter aquele aspecto de espiral. E os capsômeros, então o DNA estaria representado aqui, nessa linha vermelha. Os capsômeros, que são esses, eles vão seguir esse aspecto espiral. Mas, de maneira geral, quando o vírus é visualizado no microscópio eletrônico, ele lembra um tubo, ele tem aspecto tubular. Esse aqui é o vírus do mosaico do tabaco que infecta plantas. Uma outra simetria é a simetria complexa. É aquela simetria que você não consegue definir, que você chama de complexa. Essa que lembra uma nave espacial é o bacteriófago, que são os vírus que infectam bactérias. Então, vocês já viram que tem vírus para todos os seres vivos. Tem vírus que infecta bactéria, que é bacteriófago, tem vírus que infecta plantas e tem vírus que infectam os animais. Uma outra classificação em relação à especificidade. Normalmente, o vírus vai infectar um tipo específico de célula. Por quê? Porque é nessa célula que ele encontra os receptores para ele poder se ligar. O vírus, para infectar uma célula, primeiro ele se liga. Então, ele precisa de um receptor na superfície celular. Então, normalmente, algumas células vão ter esse receptor específico, então o vírus vai infectar uma célula específica, né? Os vírus da hepatite, eles vão infectar apenas os hepatócitos, células do fígado. O HIV vai infectar o linfócito T auxiliar. Os vírus da gripe vão infectar células do sistema respiratório. O SARS-CoV-2, ele tem o receptor celular dele, está espalhado em mais células. Então, o SARS-CoV-2 conseguiria infectar células respiratórias, poderia infectar células do músculo cardíaco, células cardíacas, né? E outras células.
Em relação ao material genético, você já sabe, né? Os vírus são classificados em vírus de RNA ou vírus de DNA. Aqui eu passo uma dica, porque como é que eu sei se aquele vírus, rubéola, por exemplo, que vírus é? É de RNA ou de DNA? Então, eu vou falar para vocês em relação aos vírus que infectam seres humanos. A lista de DNA é pequena. Então, se não tiver na lista de vírus de DNA, só poderá ser vírus de RNA. Então, vamos ver quais são os vírus de DNA. Os vírus que pertencem à família herpes, como, por exemplo, os que causam herpes simples. O herpes simples tem o herpes genital, o herpes labial, né? Tem o herpes neonatal, a doença herpes é causada pelo vírus HSV, vírus do herpes simples. Na mesma família herpes, tem o vírus que causa no primeiro momento a varicela, que é a catapora, e depois o herpes zoster, é o VZV. Então, o HSV e o VZV são vírus de DNA. O papiloma vírus humano, o HPV, famoso HPV responsável relacionado com câncer do colo do útero feminino, né, é um vírus de DNA. O vírus da hepatite B, HBV, vírus da hepatite B, é um vírus de DNA. Ou seja, todos os outros vírus da hepatite, A, C, D, E, são vírus de RNA. O único que é de DNA é o da hepatite B. E o vírus da varíola, que é uma doença que não existe mais, também era um vírus de DNA. Então, se eu perguntei qual é o vírus da rubéola, o vírus da rubéola é um vírus de DNA ou de RNA? Como ele não está nessa lista, é um vírus de RNA. Vamos falar sobre a replicação viral. De maneira geral, primeiro, o vírus vai se ligar à célula que ele vai infectar. Isso chama adsorção. Depois ele vai penetrar, penetração. A partir desse momento, ele começa a controlar a vida da célula. Ele começa a fazer as suas proteínas. Lembre por que ele faz as suas proteínas? Porque o principal invólucro dele é o capsídeo, é feito de proteína. Depois ele começa o processo de montagem. É como se fosse uma fábrica. Cada capsídeo vai receber o material genético. Tá? E aí a liberação, é quando esses vírus saem para o meio externo, porque eles vão infectar novas células. Então aqui eu tenho a partícula viral. Primeira etapa, imagina que aqui é uma sequência, certo? Primeira etapa, ele se liga à célula hospedeira, chama adsorção. Tá aqui, é um vírus, no caso aqui, é um vírus envelopado. Na sequência, ele penetra. Depois, ele controla a vida celular e começa a fazer cópias do seu material genético e começa a montar o capsídeo. Essa é a síntese. Na sequência, cada material genético entra na sua caixinha, no capsídeo, maturação. Na sequência, liberação. Os vírus nus, os vírus que não têm envelope, eles são liberados porque eles provocam a lise da célula hospedeira. Já os vírus que são envelopados, eles vão sair por brotamento. Nesse momento aqui é que ele rouba um pedacinho da membrana plasmática celular e ele adquire, então, esse invólucro lipoproteico chamado de envelope. Vou falar primeiro dos fagos ou bacteriófagos, tá? Bacteriófagos são os comedores de bactérias, ou simplesmente fago, tá? Eles têm uma estrutura muito interessante, né? Eles vão ter uma cabeça geométrica, uma cauda, que é composta pelo tubo oco e pela bainha, uma placa basal e as fibras da cauda. Então vamos ver, né? Então ele tem uma cabeça geométrica, aqui dentro está o material genético, e uma cauda. Essa cauda aqui tem essa bainha, que lembra aquela parte da sanfona, que é responsável pela geração do som. E dentro aqui tem um tubo oco, que nem que se fosse uma injeção, uma agulha. Aqui depois a placa basal e aqui, lembrando as pernas de uma aranha, as fibras da cauda. Aqui esquematização, o esquema, aqui a realidade. Aqui a cabeça dele foi rompida e foi liberada aqui a quantidade imensa de material genético que ele tem na cabeça. É interessante que
o fago, ele se liga à bactéria, então a gente vai ver aqui, né? Então tá aqui a bactéria. Ela será infectada. Aqui é o esquema do fago, certo? Quando ele se liga à bactéria, ele injeta o material genético. Então é interessante a maneira como o fago inocula o material genético dentro da célula bacteriana. Ele injeta o material genético dele. A partir desse momento, aqui está o material genético do fago ou bacteriófago. A partir desse momento, ele pode iniciar o chamado ciclo lítico, que eu vou explicar agora, que ele começa a fazer, então, cópias do seu material genético, cópias do seu capsídeo, cópias daquela estrutura dele, que lembra uma nave espacial, que é a síntese. Aí depois ele monta os vírions, aqui é a maturação, e depois a bactéria sofre lise, por isso que é ciclo lítico, e cada faguinho vai infectar uma nova bactéria. Esse é o ciclo lítico. Mas o fago pode decidir em seguir um ciclo que não promove a lise da bactéria. Ele fica escondido dentro da bactéria, como se fosse uma latência. Só que para a bactéria a gente chama de lisogenia. Então esse é o ciclo lisogênico. Um belo dia, esse fago pode dominar a bactéria e entrar no ciclo lítico. Vamos ver então em relação aos vírus animais, ou seja, os vírus que infectam as células de animais. A primeira etapa é a dissorção. Então o vírus tem que se ligar na superfície da célula que ele vai invadir. Então ele localiza um receptor. Aqui é um vírus não envelopado, ele tem no seu capsídeo depressões que são chamadas de cânions. E é justamente nessas depressões, nesses cânions, que os receptores das células se encaixam. Então, ele ligou. É a dissorção. Aqui é um vírus envelopado. Eles deram o exemplo HIV. Então, HIV tem um envelope, tem aquelas espículas que são proteínas ou glicoproteínas, e essas espículas é que se ligam a receptores celulares. São as espículas é que são responsáveis pela ligação do vírus à célula que vai ser infectada. Aqui eu tenho justamente o HIV, aqui é a partícula viral do HIV, então aqui tem o capsídeo dele, tem aqui duas fitas de RNA, na verdade ele tem dois capsídeos, aqui representado em amarelo e aqui nessa cor diferente. Aqui depois por fora o envelope e no envelope as espículas. Aqui interessa duas espículas importantes do HIV, são duas glicoproteínas, GP, GP120 e GP41. A GP120 justamente vai se ligar com uma molécula de superfície do linfócito T auxiliar, que é o CD4. Então, o HIV usa a molécula CD4 do TA, do linfócito T auxiliar, para se ligar nessa etapa de adsorção. O SARS-CoV-2, o novo coronavírus, tem aqui na sua superfície do envelope espículas, e essas espículas acharam receptores na superfície das nossas células. Esses receptores celulares, né, da nossa célula é o receptor AC, ou ECA2. Então, é esse receptor AC, que é a porta de entrada do coronavírus SARS-CoV-2 para o interior da célula. Penetração, né? Então ligou. Como é que esse vírus vai ser internalizado? Os vírus não envelopados, então você imagina que aqui é a superfície celular. Aqui é um monte de vírus. Na verdade, os vírus eles penetram por endocitose. Então vai existir aqui um processo de internalização. Então a célula, sem querer, quando ela engloba partículas líquidas, como se fosse uma pinocitose, junto vai vir o vírus. Então aqui, o esquema aqui é a realidade. Aqui você tem a membrana celular, vários vírus, e dentro desses saquinhos aqui, essas vesículas, estão os vírus que foram internalizados. Já o vírus envelopado, lembre que o envelope dele é lipoproteico, igual a membrana plasmática.
Então, aqui vai existir uma fusão do envelope viral com a membrana plasmática da célula que será infectada. Tá? Aqui é o esquema do HIV. Então, fica aqui para fora o envelope e o capsídeo do HIV entra no interior, né, do linfócito T auxiliar. Na sequência, síntese, maturação e liberação. Síntese, você sabe, né? Então, aqui nós temos o vírus de DNA, se ligou, penetrou. Normalmente, quando o vírus é envelopado, o envelope fica para fora e só entra o capsídeo. Aqui tem uma etapa chamada de desnudamento, é quando o capsídeo se rompe, e aqui, como o material genético dele é DNA, o vírus de DNA, o DNA viral, entra no núcleo da célula e começa a controlar toda a vida da célula para produzir as suas próprias cópias virais. Tá? Então, nesse momento aí, quando ele domina a célula e começa a controlar todo o metabolismo da célula, a gente tem a síntese, maturação, e aqui tem a etapa da liberação. Então, quando novas partículas virais saem, roubando um pedacinho da membrana plasmática. Isso chama brotamento. O vírus de RNA, então, aqui é um vírus de RNA não envelopado, então ele entrou por endocitose, aconteceu aquele desnudamento, quando o capsídeo foi rompido, e aqui o material genético está livre. Lembra que agora é RNA. O RNA, se é um vírus de RNA, ele já poderia funcionar como RNA mensageiro, já ir direto para o ribossomo e começar a controlar a vida celular. Aqui é o esquema do HIV, que eu vou explicar com detalhes. Então, aqui eu tenho o HIV, a partícula viral do HIV. Então, ele se ligou aqui a GP120, ligando-se à molécula CD4 do linfócito T auxiliar. Ele se aproxima cada vez mais, existe aqui a fusão do envelope do vírus com a membrana do linfócito, a membrana plasmática do linfócito. Penetra o capsídeo. O capsídeo dentro da célula, ele é rompido e é liberado o RNA, que o HIV é um vírus de RNA. Existe agora um fenômeno muito interessante. Se vocês separarem no esquema, além aqui das duas fitas de RNA, o HIV trouxe consigo, ou seja, estava na partícula viral, a famosa enzima transcriptase reversa. Por que chama transcriptase reversa? Porque ela vai fazer a transcrição reversa. A partir do RNA viral, essa enzima transcriptase reversa vai produzir DNA viral. Isso não existe na nossa célula. Na nossa célula, você está acostumado a partir do DNA produzir o RNA, por exemplo, o RNA mensageiro. Então, nós não temos essa enzima. Por isso que o HIV traz essa enzima. Porque as nossas células não conseguem, a partir do RNA, produzir DNA. O DNA viral, então, ele vai para o núcleo do linfócito, pode ficar escondido lá durante anos na forma de provírus, ou já pode dominar o linfócito. A partir desse momento, acontece a síntese, a maturação, a formação de novas partículas virais, e o HIV sai, né, é liberado do linfócito pelo processo de brotamento, quando ele rouba um pedacinho da membrana plasmática do linfócito. Então, perceba que o HIV é um vírus de RNA, mas ele é também um retrovírus. Então, nem só o HIV e o HTLV, que é um primo pobre do HIV, só esses dois vírus de RNA são chamados de retrovírus. O que é um retrovírus? É aquele que, a partir do RNA, produz DNA, que faz a transcrição reversa. Que é esse processo, né? Transcrição reversa é a síntese de RNA, é a síntese de DNA a partir do RNA. Então, falei correto agora. Então, o HIV é um retrovírus, porque ele faz a transcrição reversa. Ele produz DNA a partir do RNA. Para finalizar essa primeira parte da aula, nós vamos falar sobre o cultivo do vírus. Como é que os vírus são cultivados? Em meio de cultura, agar-sangue, que nem bactérias? Não. Os vírus, para serem cultivados, eles precisam de célula. Eles são parasitas intracelulares. Então, eles são, dependendo do vírus, eles podem ser cultivados. Vamos imaginar, por exemplo, precisa produzir vacina.
Então tem que produzir muito vírus, porque a partir do vírus você remove os antígenos, né? Então eles são para estudos, eles são cultivados em animais de laboratório e normalmente para produzir vacina, eles são cultivados em ovos embrionados. Então aqui existe o embrião da galinha e o vírus replica no embrião ou em cultura de célula, certo? Relação de vírus e teratogênese. Teratogênese é a indução de malformação fetal, né? Então, é a indução de defeitos durante o desenvolvimento embrionário. Então, se a mamãe, se a gestante for infectada por algum desses vírus, esses vírus atravessam a placenta e ele vai provocar uma malformação dos tecidos do feto, né? Os vírus que são teratogênicos, CMV, citomegalovírus, o famoso vírus da rubéola e agora, nos últimos anos, o Zika vírus. Vírus também está relacionado com o surgimento de câncer. Então, tem vírus que são oncogênicos. O clássico vírus Epstein-Barr, relacionado com o linfoma de Burkitt. O HPV, que eu já falei para vocês, que é o papiloma vírus humano, que quando a mulher está infectada com HPV, ela pode desenvolver, então, câncer de colo de útero. O vírus da hepatite B, que provoca, dependendo se a hepatite B for crônica, pode dar origem a um câncer hepático. E tem um tipo de herpes, que não é o herpes simples, nem o herpes zoster, que está relacionado com o surgimento de um câncer de uma neoplasia maligna chamado sarcoma de Kaposi. Certo? Então, finalizo aqui a primeira parte da aula de virologia. Na segunda parte, nós vamos falar de algumas doenças virais.